Informamos a seguir a programação do primeiro seminário ABQ UniaPVE Qualidade Aeronáutica e Espaço, que nós temos o privilégio de realizar aqui em São José dos Campos e especificamente aqui na PVE. Nós informamos que esse seminário está tendo transmissão simultânea pela web, inclusive para países de língua portuguesa na África e na Europa. Serão realizadas 3 palestras e um painel de debates. A primeira, sobre o segmento Sistemas de Qualidade. A segunda, sobre o segmento Espaço. E a terceira, sobre o segmento Aeronáutico. O painel será apresentado dentro do segmento Normalização, tratando especificamente sobre a norma AS 9100D/NBR 15100. Gestão da qualidade para a indústria aeroespacial e defesa. Cada palestra, assim como o painel, terá a duração de 45 minutos aproximadamente, acrescidas de 15 minutos destinados às perguntas. As perguntas poderão ser feitas por meio de impressos próprios que se encontram inseridos nas pastas do evento. Além dos formulários, essas pastas contêm o programa do seminário, folhas para rascunho, caneta, impressos informativos da UniaPVE e da Academia Brasileira da Qualidade. Também está inserido na pasta do evento o programa do 5º Encontro de Escritores e Jornalistas de Aviação, que acontecerá aqui na PVE, como o nosso presidente mencionou, nos dias 2 e 3 de junho. E ainda uma ficha de avaliação de expectativas, que nós pedimos sua especial atenção para que seja preenchida e entregue ao final do evento, um pouco antes do sorteio que vamos realizar entre os presentes. Vamos iniciar com a primeira palestra, relativa ao segmento Sistemas de Qualidade, com o tema Desafios das Empresas Aeronáuticas na busca do padrão classe mundial. Convidamos o professor Dr. Messias Borges Silva, nosso primeiro palestrante. Pós-doutor em Engenharia, professor convidado da Harvard University, mestre em Engenharia Mecânica e pós-graduado em Ciências Térmicas pelo INPE, Certified Quality Engineer, ASQ, Estados Unidos. Boa tarde a todos e a todas. Uma honra muito grande participar desse primeiro seminário. E por uma razão mais especial ainda, né, de ser o primeiro seminário, fui convidado pelo meu primeiro professor da área da qualidade. Esse jovem Cláudio D'Artagnan, que todo mundo conhece, o vírus, né, da qualidade, que deveria realmente infectar todos os habitantes do planeta, e mais em particular, nesse momento, os nossos irmãos brasileiros. Esse vírus me foi inserido pelo professor D'Artagnan em 1980, quando eu era estudante de engenharia química em Lorena. E o meu primeiro professor da área da qualidade foi esse brilhante professor, que eu digo a todos, é o meu guru. E quando o professor Costa Neto, eu também leciono na área da qualidade, e naturalmente quem leciona na área da qualidade fala dos gurus da qualidade. Todos esses, Deming, Feigenbaum, Ishikawa, Juran, Crosby. E quando eu peço trabalho para os meus alunos falarem sobre esses gurus, eu pego todos esses que todo mundo conhece, incluo o Falcone, e nos trabalhos das minhas turmas, eu incluo o Cláudio D'Artagnan da Cunha Barros, a quem, humildemente, eu agradeço por tudo que me fez, no sentido, né, de trazer inspiração, e toda essa minha atividade da qualidade nesses últimos 30 anos se deve a você ter me inspirado, e eu te agradeço publicamente por isso. Então, professor Costa Neto, por minha sugestão,
quem falar sobre qualidade inclua o segundo guru da qualidade brasileira, que é o Cláudio D'Artagnan, da Cunha Barros. Quem já ouviu o D'Artagnan falar, quem já leu os livros do D'Artagnan, eu tenho todos. Nas minhas aulas sobre qualidade, eu uso todos eles. Conto casos, né, citados por ele. A gente sabe, né, que é uma contribuição significativa para o Brasil, não é à toa que é um membro que compõe a nossa Academia Brasileira da Qualidade. Muito bem. Eu tinha preparado uma palestra inicial que falava de uma maneira assim mais pesada sobre essas questões da qualidade e sobre a qualidade no setor aeronáutico. Mas quando ele me falou que nós teríamos muitos alunos participando, eu vou fazer o seguinte, vamos mudar um pouco o quadro. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é algo que até tangencia setor aeronáutico, então os especialistas, que talvez me perdoem por não entrar em mais detalhes, mas eu acho que o que eu vou trazer também se aplica ao setor aeronáutico. Bom, mas vamos lá. Sou professor da USP de Lorena, então estou fazendo questão de apresentar porque estou afastado por algumas horas para estar aqui, então tenho que prestar contas como funcionário público, né, trabalhando em nome da universidade. Sou professor também da Unesp de Guaratinguetá e, nesse momento da vida, também professor associado da Universidade de Harvard, da Escola de Engenharia da Harvard, e professor da área de Lean do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. O currículo já foi apresentado, né? Eu só vou chamar a atenção que, como tem alunos, né, sem nenhum espírito de fazer autopromoção, já estou com 61 anos, já passei da idade disso, mas eu normalmente, né, coloco essa tela para dizer que eu tenho passagem pelo ITA, né, quer dizer, fiz graduação em Lorena, vim para o ITA, fiquei 2 anos no ITA, depois saí para a indústria, durante a época de indústria, voltei para a academia, aí finalizei, eu comecei meu mestrado no ITA, estava em fase de defesa, quando uma indústria da área de defesa me chamou, eu acabei saindo do ITA, mas terminei depois o trabalho na Unesp, em Guaratinguetá, aí fiz o doutorado na Unicamp, fiz o pós-doutorado em Harvard e me especializei numa série de outros assuntos no MIT. E, nesse momento, sou professor associado e convidado de várias universidades norte-americanas, como Harvard, como MIT, como University of Minnesota, da Universidade do Colorado, da Universidade do Tennessee e da British Columbia, no Canadá. Fui diretor-geral, né, do campus de Lorena, antiga FANQUIL, que agora é USP, e o projeto que acabou com a FANQUIL, eu fui o cara que acabou com a FANQUIL. Paguei um preço caro por isso no começo, né? Eu era assim, passava, e pessoas cujo conforto, cuja situação, né, confortável foi, de alguma maneira, abalada, eu passava e eles falavam, esse cara foi o cara que vendeu a FANQUIL para a USP. Uma coisa estratégica que, se não tivesse sido feita, a FANQUIL tinha literalmente acabado. E hoje há 10 anos, né, a unidade mais nova da Universidade de São Paulo, com as suas dificuldades que passa hoje, né, todas as universidades passam, a gente continua crescendo, continua fazendo muita coisa interessante. Então, alunos, quem são os alunos aqui? Só para eu ter ideia, levanta a mão. Bastante. Muito bem. Dizer para vocês, né? Ficar reclamando que levou ferro em física, em cálculo, essas coisas, é coisa para quem não quer trabalhar, tá? Arregaça as mangas e trabalha, que dá para, mesmo levando uma DP ou outra, ir longe, desde que você queira. Essa questão, né, de alguns conceitos, alguns preconceitos que nós temos, eles podem ser colocados de lado, porque se você trabalhar,
a gente pode chegar muito longe. E eu digo para vocês, parece ser um bom currículo, certo? Mas esse currículo foi construído iniciando com 7 anos de idade, na primeira função, engraxate. Aos 9 anos, vendedor de pirulito. Aos 11, feirante. Aos 13, músico profissional. O D'Artagnan, quando me deu aula, eu tinha cabelo comprido na cintura, minha banda era uma banda de rock, cover do Deep Purple. Alguém daqui conhece Deep Purple? Led Zeppelin? Essas foram as bandas que a minha banda reproduzia quase que com 100%, né, de fidelidade. Quem quiser ver foto cabeludo daquela época, entra lá no Facebook, Messias Borges Silva, e vai achar isso está publicado lá, para não dizer que eu estou mentindo. Então, a ideia de mostrar isso é para dizer, olha gente, se pegar firme, se trabalhar, chega lá. E é exatamente isso que nós precisamos no Brasil hoje. Nós precisamos trabalhar. Eu fui chamado a Brasília, faz exato um mês. Fui chamado no Ministério da Educação e no Conselho Nacional de Educação. Estava o reitor do ITA, estava lá. E o convite foi, Messias, algumas dessas inovações, professor Costa Neto, que nós, né, de universidade, sempre temos tentado fazer, eu estou fazendo. Eu criei lá na USP em Lorena, eu e um colega, o professor Marco Antônio, criamos um curso de engenharia diferente de tudo que a gente já viu do ponto de vista de formação em engenharia. Uma engenharia que o aluno é mão na massa desde o primeiro ano. No segundo, ele vai para dentro de empresa, e hospitais, prefeitura, fábrica, resolver problemas reais. Não que o da lista de exercício do final do capítulo do livro não seja importante. São importantes também. Mas ligar conhecimento, capacidade de resolver problema, análise crítica com o mundo real, isso é uma coisa que nós, educadores, estamos devendo muito. Nós perdemos décadas tentando ensinar, tentando colocar na cabeça, empurrar na cabeça dos alunos coisas, sem mostrar para esses alunos, futuros profissionais, que vão tomar decisões, como é que essas coisas se ligam. A gente deixa por conta deles. É claro que eles sobrevivem. Nós sobrevivemos. Mas nós vivemos num mundo que não dá mais tempo. Não dá mais tempo da gente ficar perdendo tempo com algumas coisas que a gente já poderia ter incorporado durante o processo de formação dentro da universidade. Aí o MEC me chamou. O que você está fazendo lá em Lorena, Messias? Que a gente já sabe aqui em Brasília. E aí um pouco das coisas que eu vou falar hoje, de alguma maneira, se ligam a isso. E vou pegar o gancho do professor Costa Neto, quando ele mostrou, elencou, né, as atribuições e todas as, vamos chamar de macro-ideias, macro-propósitos da ABQ. Ele começa dizendo o seguinte: qualidade só faz sentido se tiver uma coisa maior por detrás disso, que é a qualidade de vida. De nada adianta empresas ganharem muito dinheiro se as pessoas que moram naquela comunidade, as pessoas que moram naquele país, sofrem de alguma maneira. E eu vou começar, né, já fazendo essa provocação. Qual o papel da indústria e da tecnologia? Nós que vamos falar hoje aqui de tecnologia, vamos falar de qualidade, né? Esse papel que a gente exerce é exatamente buscar, né, produzir bens e serviços para o bem-estar, qualidade de vida da sociedade. Se isso não for uma coisa que esteja dentro da nossa lista de prioridades, não faz sentido. Não faz sentido. Hoje a gente vê esse tipo de coisa ainda acontecendo, né? Logo em cima é uma escola, as crianças estão escrevendo em papel no chão. Para não dizer que eu sou um desses caras que fala. Isso eu falei lá em Brasília. Conselho Nacional de Educação, CESU, e eles estão muito conscientes disso, também compartilham disso. Nós passamos as últimas 3 décadas fazendo diagnósticos.
diagnóstico nas empresas, diagnóstico nas universidades, diagnóstico nos diversos cursos de formação. Mas 30 anos só fazendo diagnóstico. E o que de produtivo efetivamente a gente tem feito? Muito pouco. Não vou dizer quase nada, mas muito pouco. E aí vai o recado para o pessoal ligado à indústria, ligado à área de qualidade, produção de bens e serviços. Nós sabemos que a situação não é das melhores. Nós temos tido uma dificuldade muito grande de competir nos mercados internacionais, exceto, por exemplo, Embraer e outros de segmentos mais específicos. De uma maneira geral, nós somos um país produtor de commodities. Nada contra as commodities agrícolas, que geram, né, muito emprego, tem toda uma cadeia de coisas envolvidas, inclusive indústria. Mas quando a gente fala, por exemplo, das commodities minerais, a gente ainda vende muito minério de ferro a um preço desse tamanhozinho. E depois compramos o produto manufaturado, quer dizer, vendemos muito, né, por um preço desse tamanho, e depois compramos o manufaturado desse tamanho por um preço desse tamanho. Nós temos muita dificuldade de vender produtos de valor agregado lá fora, exceto avião e alguns outros poucos. A grande maioria, nós não conseguimos competir. Porque quando a gente fala em competitividade, nós estamos falando em 3 coisas básicas: qualidade, preço e prazo. O padrão de qualidade, às vezes, até é um padrão competitivo. Mas a gente não tem preço. O nosso preço, vamos deixar de lado também o preço, a parte da contribuição, carga tributária no nosso preço. Vamos deixar essa parte de lado. Essa não fica na nossa mão dentro das empresas. Dentro da nossa mão fica não deixar ter que refazer. Nós ainda vivenciamos essa coisa do faz e refaz, faz, rejeita, e depois vai jogar fora. Vai pagar, né? As leis ambientais são rigorosas. Antigamente a gente jogava no Rio Paraíba, se fosse líquido. Hoje nós não podemos fazer isso. Nós temos que tratar. Então, veja, a gente gastou com matéria-prima, gastou energia para fazer, gastou com o pagamento das pessoas, muita coisa envolvida para depois, no final, jogar fora. Que coisa mais estranha. E muitos de nós que estão dentro de sistemas produtivos tomando decisão, a gente acha isso ainda a coisa mais normal do mundo. Se está vendendo e ainda está dando lucro, eu tenho sido chamado para opinar em empresas, aqui no Vale, claro, não vou falar que empresa, mas que tem 40% de rejeição. A cada 100 unidades produzidas, 40, literalmente, ou terão que ser refeitas, retrabalhadas, ou entram na marreta. Não dá para conviver com isso, gente. Nós evoluímos muito nessas últimas 3 décadas em relação aos sistemas de gestão. Eu sou auditor do Inmetro em relação a sistema de gestão. Então a gente vê que houve uma evolução realmente muito bacana. Hoje vai se falar, né, da 15.100. Evoluímos muito, né? Volume de empresas certificadas muito grande. Mas na prática do dia a dia, muito pouco. A gente não sabe tratar não conformidades. A gente sabe abrir lá no sistema de gestão a não conformidade, registrar a não conformidade e depois ficar arranjando o jeito de inserir um monte de dados, um monte de coisa lá, para fechar o relatório, mas a solução da não conformidade realmente não acontece. O mesmo tipo de problema volta a acontecer semana após semana, mês após mês, ano após ano. Isso é culpa é pesado, né? Isso é responsabilidade nossa. Temos que saber, né, pôr o sistema de gestão para funcionar, mas nós temos que fazer o sistema de gestão acontecer na prática. Trabalhar preventivamente para não deixar o problema reincidir. E a gente não tem feito essa lição de casa. Me perdoem aqueles que estão aqui e são diretamente ligados a isso. Nós não
temos feito a nossa lição de casa. Se nós não fizermos essa lição de casa, eu também estou otimista, professor Costa Neto, que uma limpeza geral deve acontecer. E com isso, algumas outras coisas que nós almejamos, talvez venham junto. Mas vamos considerar isso, deixar isso de lado. Vamos pegar aquilo que está efetivamente na nossa guarda, que é o dia a dia da empresa, é o dia a dia lá dentro do Gemba. Vamos fazer isso acontecer, vamos inovar, vamos pôr a cabeça das pessoas para funcionar, vamos quebrar paradigmas, vamos acabar com essa coisa de que, né, um certo percentual de rejeição é algo natural. Senão, não vai dar. Por melhores que sejam os políticos que estiverem lá, se nós não fizermos a nossa parte, não vai gerar muita coisa. Nós estamos vendo muito lixo aqui nessa outra tela. E nós também ainda convivemos com coisa desse tipo. Estamos falando de qualidade de vida também. Isso aqui é uma família de refugiados, de 6 pessoas na família, e aqui na frente nós temos a quantidade de alimento que essa família tem para passar uma semana. Agora, vamos ver o contraponto disso? Isso é uma família na Alemanha. E essa é a quantidade de suprimento para uma semana. Uma semana? Uma semana. Falar em qualidade significa, né, pegar, talvez, todos esses desperdícios que nós geramos dentro dos nossos sistemas produtivos e transformar isso em valor para a empresa, e que a empresa, de alguma maneira, transforme isso em valor para a sociedade. Se essas coisas não estiverem amarradas, não faz sentido os esforços que a gente tenta fazer. Eu gosto de interagir, né, com os alunos. As minhas aulas hoje, elas são cheias dessas tecnologias. Para dizer o seguinte, né, Messias, eu sei nada daqueles caras que fala e depois fica por isso mesmo. Semana retrasada, eu estava em Roraima, no norte do Brasil, dentro de aldeias indígenas, falando para professores que formam técnicos indígenas, profissionais de nível superior e indígenas, sobre todas essas coisas que a gente está conversando aqui. E eu vou lá. E não cobro um centavo para fazer isso. Tá? Então, vamos pensar que a gente fala, mas a gente faz. Só ficar falando não adianta muita coisa. Eu vou pedir para vocês logarem aí com seus celulares. Pessoal nosso lá da produção, vamos entrar com o Mentimeter. Vocês loguem, por favor, em www.mente.com e quando estiverem logados, usem, por gentileza, o código 455287. Nós vamos fazer uma pequena pesquisa, um pequeno brainstorming sobre a situação do Brasil no que se refere a padrão de qualidade. Logaram? Sim? Sim? Quantos conseguiram logar? Só, por favor, levanta a mão. Já temos um bom número. Por favor, joga na tela para nós o... vocês já estão respondendo. A primeira pergunta é: o que você espera nesse evento? Conhecer novas pessoas, aprender novos conceitos, me atualizar, bons momentos, me inspirar. Isso está acontecendo online, né? As pessoas estão votando. Isso é um mecanismo que a gente usa hoje em aula. Aulas de agora, gente, não pode ser aula daquele jeito que a gente sempre teve. Um professor cuspindo coisa no quadro e PowerPoint, isso não dá mais, tá? Professores presentes, está na hora de começar a mudar o jeito de ensinar. Bom, então já vemos, né, que tem aqui uma ligeira preponderância no tópico aprender. Pode responder mais de um, tá? Atualizar, inspirar, ou seja, tudo que está previsto aí, as pessoas estão imbuídas. Pode passar para a próxima.
Como você avalia a situação da qualidade de produtos e serviços no Brasil? Pode escrever palavras. Como que você avalia isso? Pode escrever mais de uma palavra se quiser. Digita, né? Aí na mídia e encaminha. Vamos ver como que vocês que estão aqui hoje imaginam a situação da qualidade dos produtos e dos serviços aqui no Brasil. Não liberou? Pequeno delay aí. Não? Não? Produção? Estamos com rede? Bom, se não carregar, a gente segue. Né? Vamos lá, tentando agora. Isso. Conseguiram? Começou a aparecer? E vamos lá. Então, estamos trabalhando com uma nuvem de palavras. Esse é um brainstorming que, se quiser fazer dentro das empresas, dentro das universidades, e tem aquelas pessoas inibidas que não querem falar, escrevendo no celular não aparece o nome de ninguém. Então, estamos numa sessão de brainstorming, tentando ver aos olhos de quem está aqui a quantas anda a situação da qualidade no Brasil. E as palavras que vão sendo mais, né, digitadas, ela vai ficando maior aí na nuvem. Então já dá para ter uma ideia, né? Não parece muito boa a situação. Ok, resistência, oportunidade desatualizada, razoável, e plá e tal. Mas o espírito geral está aí. Vamos para a próxima. Agora vocês vão me dizer o número. Quanto vocês acham que está a situação do índice de rejeição? Vamos considerar índice de rejeição aquilo, né, que nós vamos separar, podendo ser retrabalhado ou não, a cada 100 unidades produzidas. Mais que 20%, entre 10% e 20%, entre 5% e 10%, entre 2% e 5%, entre 1% e 2%, e menos que 1%. Carregou para vocês? Então vamos lá, votando. Você já está vencendo o acima de 20%, entre 10% e 20%. Desse jeito, pessoal, realmente não dá para competir lá fora. E posso garantir para vocês que desse jeito não dá para competir nem aqui dentro. Vou mostrar um dado da Fiesp e vocês vão ver que a situação está crítica. Então, queremos ser competitivos, qualidade, preço e prazo. Desse jeito, a gente gasta muito jogando fora, a gente gasta muito refazendo. Então, precisamos urgentemente mudar esse status quo. E para isso, tem que conversar com quem entende, né? Tem que forçar a barra dentro da universidade, porque na universidade a gente aprenda um pouco mais, né, coisas úteis que nos ajudem a mudar para melhor
a realidade do Brasil. Vamos em frente. Eu acho que tem mais uma. Podemos passar. Se você tivesse, vamos lá, agora é ficção. Você é o CEO, é o presidente, é o dono de uma empresa. Você está com o poder na mão, só depende, a canetada é sua. Se você tivesse poder para transformar a qualidade no Brasil, numa qualidade padrão classe mundial, o que você proporia? O que você acha que dava para fazer? Votando. Foco nas pessoas, legal. O japonês, né? O japonês, que ainda é, né, a nossa referência para a qualidade. Eles começam dizendo o seguinte: você quer fazer qualidade? Você quer fazer bem feito? Comece respeitando as pessoas. Todas elas. Educação, treinamento, inovação, quebra de paradigmas, padronização, ética dentro das empresas. Mas nós estamos vendo que vocês, nesse momento, treinariam melhor, educariam melhor os seus funcionários. E aí é importante fazer a distinção, que eu, né, não fazia distinção entre educação e treinamento, até que um dia o meu grande guru definiu claramente, né? Treinar é desenvolver habilidades. Educar é pôr no sangue aquilo que você faz naturalmente, sem que ninguém tenha que mandar. Então, temos que educar. Um programa formal de educação para a qualidade dentro das empresas? Sim. Mas não é para ficar só dando curso de 7 ferramentas. As 7 ferramentas da qualidade são importantes? Importantíssimas. Essa é até para o menino que varre o chão saber usar. De ponta a ponta. Isso tem que estar no sangue. Né? Saber fazer análise, fazer coleta e análise de dados. Agora, principalmente, identificar a oportunidade de melhoria. Isso é fácil, porque a gente tem aos montes. E eu, no momento que identificou a oportunidade de melhoria, ir ao encontro da solução. Encontrou, identificou não conformidade, trata a não conformidade. Resolve, vai na causa raiz, remove a causa raiz, ou bloqueia, nem sempre dá para remover, mas tem que fazer isso, é um processo de investigação. Chegar na causa raiz, ou nas possíveis causas, requer o trabalho de muitas pessoas. Mas aí você, por exemplo, é a pessoa que ficou incumbida, né? Está lá no sistema, que você é responsável por, na data tal, entregar a solução daquela não conformidade. Aí você precisa da ajuda de colegas de outras áreas. Sempre precisa. Aí você liga para o colega, você manda um e-mail. Os colegas estão sempre muito ocupados. Muito ocupados. Gente, eu nunca vi gente tão ocupada como eu vejo aqui. Está todo mundo ocupado. Mas você passa nas salas, onde a internet é liberada, você vê o sujeito lá no Facebook, você vê o sujeito fazendo compra lá nos sistemas de compra, vendo notícias do UOL. Mas não tem tempo de tratar a não conformidade com o cara que está lá apavorado. Esse tipo de coisa a gente tem que mexer, e mexer pesado. Não proibir a internet, não... gente, se nós temos um problema para resolver, nós temos que resolver esse problema. Vamos aprender a resolver. E com essas coisas que vocês, né, estão propondo, vamos fazer isso se transformar numa realidade diferente para as nossas empresas. Sejam elas do setor aeronáutico, sejam elas de qualquer outro setor, inclusive de serviços. Vamos em frente. Eu acho que não tem mais Mentimeter. Vamos voltar para a palestra, para as telas. Você pode tirar, por favor. Ô, meu guru, isso, eu ia pedir isso. Porque eu, quando começo a falar, eu não paro, né? Eu tinha preparado 232 slides. Acho que não saí do sexto, né? Bom, falando em índice de rejeição. Métricas. Métricas são muito importantes. Não se gerencia aquilo que não se mede. Então, tem que medir.
Vou mostrar para vocês algumas métricas comparando Brasil e nossos concorrentes internacionais. E vamos sair da base percentual, a gente pensa em percentagem. Vocês falaram lá de 20, acima de 20%, entre 10% e 20%. A base que o mundo lá fora usa para tratar essas coisas hoje é ppm. Não mais partes por 100, mas parte por 1 milhão. ppm. Em ppm, no Japão, esse índice médio é 10 ppm. 10 rejeições a cada 1 milhão. Na média mundial, esse número é 200. 200 rejeições a cada 1 milhão de operações, não é só produto, não, vale para operações também. E no Brasil, o número oficial que a gente ainda tem, eu tentei pegar esse número mais atualizado essa semana, liguei na Fiesp, não consegui, liguei no Sebrae, também não consegui, então vou sugerir que depois a gente atue com quem de direito para a gente tentar atualizar esse número. O número que eu vou mostrar é um número antigo. No Japão, 10 ppm, na média mundial, 200 ppm, no Brasil, 23 mil ppm de rejeição. Isso em porcentagem é 2,3%. Parece pouco para quem convive com 20% ou mais. Mas mesmo os dois... Detalhe, esse 23 mil ppm vem de uma pesquisa que foi feita lá no final dos anos 90, onde milhares de empresas foram perguntadas e apenas 200 empresas responderam. E das 200 empresas que responderam, o valor médio foi 23 mil ppm. Milhares deixaram de responder. E essas milhares que deixaram de responder, a princípio, deixaram de responder por quê? Primeiro, o número é muito feio, teve vergonha de mostrar. Algo que você tem vergonha de mostrar, pode ter certeza que é muito pior do que 2,3%, 23 mil ppm. E outras milhares que deixaram de responder porque não sabem. Nesse momento da vida. Se as empresas não sabem qual é o seu índice de rejeição, pode ter certeza que os métodos de gestão que vêm sendo praticados devem ser precários o suficiente para colocá-las numa situação muito pior que essa. Então, esse número que já não é nada confortável para começar a conversa, é um número que estaria retratando a realidade das 200 melhores empresas do Brasil. Assim não dá. Está entendendo? Então, vamos lá. E aí, para dizer, né, que se a gente não melhorar muito para poder competir lá fora, eu vou dizer para vocês, nós temos que melhorar muito para poder competir aqui no Brasil. Olha só, isso aqui eu tirei lá da Fiesp, do Departamento de Competitividade da Fiesp. Lá, se for na Fiesp, você vai ouvir o tempo inteiro o pessoal falar do efeito da boca de jacaré. Vamos entender isso. Curva em vermelho. Produção industrial no Brasil. Começou lá em janeiro de 2003. Esse número eu tenho atualizado até 2014, mas a boca aumentou, a boca abriu. Se a gente olhar a curva vermelha, que é a produção industrial, ela está praticamente estagnada. Em relação a 2003, cresceu muito pouco. A curva em azul é consumo no varejo, incluindo carro, remédio, comida, roupa. Olha só, praticamente metade do que nós estamos consumindo no Brasil vem de fora. Metade. Então, olha só, estamos com dificuldade para competir lá fora, principalmente porque nós não temos preço. E não estamos conseguindo competir aqui dentro do Brasil, porque nós não temos preço, nem dentro da nossa própria casa. Esse é um quadro que não dá para deixar ficar desse jeito. E eu vou correr dizendo que tem solução? Tem. Hoje, uma que é viável de acesso para todo mundo, algo um pouco acima daquela coisa que seria o básico da qualidade, é tratar disso num ambiente classe mundial. E as empresas que são classe mundial, elas têm utilizado a prática constante do Lean Six Sigma. Com o Six Sigma, você reduz variabilidade e eleva o padrão de qualidade, eleva a capacidade dos processos. E com o Lean, você combate toda e qualquer forma de desperdício e você aumenta de uma maneira muito significativa a sua produtividade. E hoje a gente já linka o Lean Six Sigma com Supply Chain. Esses são dados da American Society for Quality.
falando de valor, ou pelo menos tangenciando o valor. Quando a gente fala de qualidade, é importante definir o que é valor para o cliente. Aquela camiseta amarela que você compra na feira, quanto você paga nela? Quanto dá para pagar nela? R$10. A outra, feita com o mesmo tecido, mesma quantidade de massa de material, mesmo tempo de processamento, mas tem uma logomarca da Nike. Quanto você paga nessa? 100. Numa você paga 10, na outra que tem o mesmo trabalho envolvido, você paga 10 vezes mais. E se você tiver essa da marquinha, suada com o suor do Neymar, quanto é que você pagaria nela? Se você estiver bem, não estiver devendo no banco, imagina, você não está devendo no banco, tem dinheiro guardado na poupança, aplicado, quanto você pagaria nessa do Neymar? Leilão, vamos lá. 1.000. 8.000, quem dá mais? Bom, já tem lance de 8.000, tá? Pô, uma quantidade de massa ali, você está pagando 8.000 pelo suor de um cara? Negócio que vai deixar a camisa fedida? Pô, mas foi o Neymar que vestiu. Essa questão de valor precisa ser muito bem trabalhada quando nós definirmos qualidade. Qualidade é aquilo que deve atender e, em alguns casos, como já diz o meu grande guru, superar as expectativas dos clientes. Sem que o cliente tenha que pagar muito mais por isso. Ok, né? Falar do Taishi Ono seria... Né? Mas eu quero finalizar, falaria dos belts, né? Dentro dessa estrutura do Lean Six Sigma, de uma outra coisa que também está caminhando pesado, que é o WCM, o World Class Manufacturing. O professor Yamashima, do Japão, né, conceituou isso, e muitas empresas de alto nível internacionais têm adotado essa sistemática do WCM. Bom, passaria, né, um pouco pela qualidade no setor aeroespacial. Teria um filminho, que já vou pular, mas dizer para vocês que lá fora, concorrentes, agora principalmente ligados ao setor aeroespacial, programas e mais programas, investimentos e mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento vêm acontecendo, seja na Europa, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, nossos principais concorrentes. E nós estamos falando de muito dinheiro investido em pesquisa, em desenvolvimento, para fazer com que os produtos sejam cada vez melhores, sejam mais baratos, sejam mais eficientes. E eu imagino que o setor aeronáutico no Brasil brigue sozinho. Eu acho que não deve ter, acho agora, realmente é só uma percepção, né? Que não deva existir muito incentivo para ajudar a fazer de verdade o que precisa ser feito. E como última realmente aparição, é falar para vocês, olha gente, talvez, e aí agora é uma visão futurista de uma pessoa, talvez nós não tenhamos mais tempo para fazer essas coisas do Kaizen, do pouquinho, do pouquinho, do pouquinho. Porque nós já estamos vivenciando a indústria 4.0, onde, né, com o uso de Big Data, uso de internet das coisas na indústria, quer dizer, sistemas em rede, onde as próprias máquinas estão sendo dotadas de capacidade de tomar decisões, né? Sistemas com sensores e atuadores, onde eu posso, por exemplo, ter uma fazenda produzindo álcool, produzindo açúcar, com todo o plantio do lado, e eu conseguir em tempo real, com informações da Bolsa, informações climáticas, né, os nossos sistemas tomando decisão, joga um pouco mais de água aqui, joga um pouco mais desse outro nutriente lá. Essa máquina vai precisar fazer uma manutenção preventiva daqui a 2 semanas. O próprio sistema já sabe disso e já sai a encomenda da peça de reposição, do spare part. Tudo rápido, na velocidade da internet. Porque a nossa velocidade de pensar e tomar alguns tipos de decisões, essa velocidade já não será mais suficiente para dar conta desse novo mundo que a gente já está vivendo. Espero voltar numa próxima vez. Agradeço por ter sido convidado, meu guru, agradeço, presidente, e agradeço vocês por terem me ouvido. Forte abraço.
Nós vamos abrir para as perguntas. Os senhores têm, então, impresso dentro da pasta. As nossas recepcionistas vão recolher, é só vocês levantarem a mão, elas pegam as perguntas e trazem até aqui para o professor poder respondê-las. Professor, o Lean Management e Six Sigma é possível ser adotado em empresas cujos funcionários ainda não têm o conceito de estatística? É possível. Tá? É possível. É claro que o gestor desses, vamos chamar de programas de melhoria, precisa ser alguém que tenha conhecimento de estatística, sim. Mas o chão de fábrica, nós podemos fazer isso com quase zero ou muito pouco de estatística. Para falar de Six Sigma, redução de variabilidade, atuação em sistemas e entender causas especiais de variação, é necessário que nós tenhamos, sim, uma bagagem estatística forte. Os belts, né, que não deu tempo de falar, quando a gente treina os belts, os green belts, os black belts, os master black belt, essas pessoas são carregadas de um conteúdo de estatística pesado. Porque posso garantir para vocês, sem estatística não tem sobrevivência de nenhum sistema produtivo. Tá? Ainda mais agora, né? A gente entrando nesse momento de Big Data, nós temos volumes de dados muito grandes. E precisamos agora, inclusive, repensar os nossos modelos de análise, mineração de dados, para conseguir tirar. Porque a gente tem uma massa de dados muito grande no mundo, mas a gente usa muito pouco disso. Para poder melhorar sistemas da qualidade, sistemas de produção, nós temos que fazer uso disso. Mas no chão de fábrica, se o funcionário, né, que é aquele que a gente ensinou a identificar o ruído, se ele pelo menos está bem preparado para isso, aí o supervisor, o engenheiro, entra com essa bagagem estatística e resolve o que precisa ser resolvido, mas precisa. Como o senhor posiciona o Brasil na quarta revolução industrial? Eu diria que vai sobrar para todo mundo. Nós não temos como ficar de fora. Hoje a gente já vivencia. Né? Eu sou líder de um grupo de pesquisa dentro da USP que trabalha com bioenergia. Eu cultivo microalgas para das microalgas produzir biodiesel, bioetanol, biohidrogênio, singás, ômega 3, ômega 6 e um monte de outras coisas. Hoje eu controlo um reator que tem seres vivos lá dentro da minha casa pelo meu celular. Eu consigo atuar, né? Colho os dados ali online, ou seja, tenho sistemas de controle inseridos que da minha casa eu consigo atuar. Então, isso já faz aqui. Né? E isso é muito pouco perto do que está vindo aí. Né? Assim, essa questão de ambientes em rede, sistemas, né, virtuais e físicos, com tomadas de decisão, com modelos matemáticos que nós elaboramos, esses modelos matemáticos conseguem tomar decisões muito rápidas, isso já é realidade. Isso já é realidade. Por isso que eu tenho hoje algumas preocupações, e talvez não dá muito tempo da gente fazer aquela lição de casa em relação a algumas dessas coisas da qualidade, porque não vai demorar muito tempo. Essas decisões que evitam que o problema aconteça, que os sistemas, né, conversem entre eles em tempo real, isso já está acontecendo. Se, né, os engenheiros que estão aqui, os estudantes de engenharia, né, se liguem nessas coisas, porque isso é uma realidade que já está aí. Atualmente, há nas empresas brasileiras uma desvalorização quanto à experiência. Ou seja, um profissional de 50 anos é visto e muitos são desligados no seu auge profissional. Como o senhor vê essa situação que é real no nosso país?
Vamos pegar o exemplo dado hoje aqui pelo professor Costa Neto, que é um dos integrantes da Academia Brasileira da Qualidade. O requisito prioritário para poder fazer parte de um lugar onde tem, né, as melhores cabeças pensantes sobre qualidade do Brasil, o requisito é que tenha, no mínimo, 55 anos. Quer dizer, pegar uma pessoa que passou 30, 35, às vezes 40 anos dentro de uma área produtiva, acumulou conhecimento e simplesmente abrir mão disso, eu acho, não vou chamar de crime, né? Mas é uma judiação. A palavra que vem na minha cabeça é forte e eu não vou falar. A palavra que veio foi imbecilidade, mas eu não vou falar. Tá? Não faz sentido. Né? Quer dizer, experiência. Vai olhar no modelo da qualidade japonês. Né? O japonês de 60, de 70, ele é sempre consultado antes. Está certo que tem muitas coisas de maior agilidade que é a juventude que consegue fazer. Né? Mas massa de conhecimento acumulada, essa não pode ser colocada de lado. Pelo menos é a minha opinião pessoal. Gostaria de mencionar, então, que essa pergunta foi feita pelo Adilson Carvalho. Obrigado, Adilson. A próxima pergunta é do Ricardo. No Brasil, existem muitos gurus da qualidade. Na sua opinião, o que falta para as indústrias no Brasil alcançarem o WCM? Veja, padrão classe mundial. Lembrar que ser padrão classe mundial é trabalhar com índice de mínimo, né, de máximo de 3,4 ppm. Admite-se errar 3 vezes a cada 1 milhão de operações realizadas. O WCM é algo que vem nessa, mais ou menos, paralelamente ao Lean Six Sigma, vem, de certa forma, melhorando o que no passado, quer dizer, ainda existe, né, mas isso tudo foi fundamentado a partir do TPM, do Total Productive Maintenance, que é essa abordagem WCM. A gente só não põe essas coisas em prática. Gente, fazer isso não é nada difícil. A gente só não faz porque até hoje nós não aprendemos a inserir dentro dos nossos sistemas a cultura da qualidade. A cultura de verdade, aquela coisa que roda no sangue, que distingue, né? Treinamento de educação. Nós temos treinado muito, mas temos educado pouco. Quando a gente educa, a coisa fica. Quando a gente treina, você direciona para um ou outro tipo de habilidade. Mas o que a gente precisa muito mais é educação para. Eu digo isso, né, dando um exemplo. Não faz tanto tempo, eu fui chamado para dar algumas opiniões numa grande empresa, que todo mundo conhece. E quem me recebeu foi o diretor de meio ambiente. Durante a nossa visita às instalações, passamos por uma área que era uma área onde era permitido fumar. E essa pessoa era um fumante. Aí, durante o trajeto, tirou seu cigarro, enquanto conversávamos, né, foi fumando, e, terminado o cigarro, mas aquela coisa que foi intuitiva. Pegou o cigarro, jogou no chão, pisou em cima, e nós continuamos a nossa visita. Diretor de meio ambiente. Tem certas coisas que hoje não fazem mais sentido. A gente já falou muito, mas a gente pratica pouco. Então, o recado que eu deixo para todo mundo, seja na área da qualidade, da produtividade, na área financeira, na área da educação, seja essa universitária, técnica, nível médio, fundamental. Gente, a gente fala demais e faz pouco. Vamos falar menos e vamos fazer mais. Vamos reclamar menos e vamos fazer mais. Vamos gastar tempo precioso que a gente tem, principalmente dentro das empresas, fazendo coisas que sejam úteis não só para a empresa, mas sejam úteis para a sociedade. Porque se a empresa melhora, o entorno também melhora. E a gente normalmente olha para a coisa
de forma muito pontual. É o eu. O que vão me dar? Né? O que eu vou ganhar mais? Vamos tentar deixar isso de lado. Não que isso não seja importante, mas tem coisas mais importantes do que o eu. O nós, nesse momento, precisa ser melhor trabalhado. Pela ordem aqui, nós temos uma pergunta que foi feita, mas não temos a identificação da pessoa. No processo de fabricação aeronáutica, onde há muitos processos manuais, ou seja, dependem de pessoas, quais ferramentas ou meios mais indicados para alcançar a excelência? Depende muito do que vai fazer. Né? Se é aquela coisa quase que artesanal, o que precisa fazer é achar o artista. Ou treinar muito, desde que ele tenha as habilidades para. Algumas coisas dependem, né, de uma atuação em sistemas, que são painéis. Né? E aí, na realidade, saber escolher a tecnologia, né, saber fazer com que quem vai operar aquela tecnologia tenha conhecimento de causa, né, não seja um mero apertador de botões. A gente tem produzido muito apertador de botão, quando na realidade nós precisamos de pessoas que pensem criticamente em relação àquelas coisas que estão acontecendo. Então, de novo, educar. Inclui um pouco de treinamento também, principalmente naquilo que a gente identificar que a habilidade manual seja uma das características de saída desse produto. Ainda na indústria aeronáutica, o Antônio Berardo pergunta: a qualidade na indústria aeronáutica brasileira não se equipara às melhores do mundo? Eu tenho duas respostas. Uma é aquela que, vamos dizer assim, de uma maneira educada e polida, eu daria numa palestra como essa, e a outra é aquela que eu conheço. Parte das empresas que eu já tive contato, né, já fui chamado para opinar, parte delas são do setor aeronáutico. É claro que eu não posso, né, exemplificar com nomes, por questões óbvias, mas eu posso dizer para vocês que o que eu vi não é muito diferente daqueles números que vocês opinaram e dos que eu mostrei. O avião, que é o produto final, né, eu, pelo menos, moro nos Estados Unidos 4 meses do ano e viajo muito de avião da Embraer nos voos internos nos Estados Unidos. E lá o pessoal respeita muito o nosso avião. Né? Então, ou seja, a qualidade final desse sistema, ela é, pelo menos, considerada de excelência. Mas, para chegar nesse, eu entendo que hoje a gente chega a um preço final de uma aeronave maior do que poderia ser, em função de todas essas perdas que estão associadas em toda essa cadeia, que é uma cadeia com milhares de variáveis envolvidas. Se a gente melhora isso, o avião continua sendo tão bom quanto ou melhor, e ele pode ser mais barato. Antes da Embraer adotar o Lean, 2 anos antes, um grupo de alunos, hoje engenheiros, né, meus alunos, ou da USP, ou da Unesp de Guará, me chamaram. Eu já falo disso, tenho, né, trabalhado com isso há muito tempo. E eles tinham assistido uma fala dessa na universidade e me pediram para dar uma palestra lá dentro da Embraer. 2 anos antes da Embraer ter, literalmente, adotado essa questão do Lean. E lá na palestra, o público era pequeno, era um público reduzido, setorizado. Falei, gente, eu visitei a linha de produção, vi coisas que me chamaram muito a atenção, algumas pela própria peculiaridade do fazer avião, mas outras que, à luz de quem pensa Lean, você fala, não, eu não estou vendo isso. E comentei isso na palestra, falando, na minha modesta opinião, em menos de 3 anos, vocês, a princípio, não sobrevivem se algumas dessas coisas que eu estou falando não forem implementadas. 2 anos depois, é claro que não foi porque o Messias falou, até porque o público que estava lá era um público que não era de pessoas que
tomam decisão na alta cúpula. Talvez isso até já estivesse sendo discutido. Mas o fato é que, 2 anos depois, a Embraer adotou formalmente o Lean e muita coisa legal aconteceu e vem acontecendo com o uso do Lean dentro da Embraer. Inclusive, né, o quebrar paradigmas do próprio sistema de produção da aeronave. Isso eu vi pessoalmente e fiquei muito feliz com o que eu vi. Bom, professor, nós vamos pedir para o senhor responder algumas perguntas por e-mail, Tá bom. se o senhor não se importar, porque a gente tem um tempo aqui, né, para as perguntas, e aí, então, eu pediria que as pessoas, quando preencherem o formulário, coloquem os e-mails. Então, as perguntas do Odair Assis e do Rodrigo Pires vão ser respondidas por e-mail pelo professor. Ou troca ideia comigo na hora do café. Tá bom? Isso, agradecemos muito a sua participação. Eu é que agradeço. Tá, só um minutinho. Convidamos o senhor Cláudio D'Artagnan Barros, vice-presidente da Academia Brasileira da Qualidade, para fazer a entrega de uma lembrança ao palestrante. Professor Messias, por favor, por gentileza. Essa eu quero foto para colocar no Facebook, tá? Cadê o fotógrafo? Tá tirando aí?